Nós estamos de volta com Redação no Ar aqui na Rádio Independente e estamos em contato com Nereida Viana. Ela é uma das palestrantes da 10ª edição do Reload Cindy Lojas. Acontece na semana que vem, dia 25 de março, na terça-feira, no Centro Comunitário Evangélico aqui em Lajeado. Em sua palestra, Nereida vai falar sobre exploração intergaláctica, um convite ao autodescobrimento. Ela tem formação em administração e psicologia, vai orientar os participantes também para um cenário volátil, incerto, complexo, repleto de desafios. E a gente vai conversar agora com a Nereida para saber um pouco mais, é claro que não tudo, né, da palestra, para não perder a surpresa também de quem estará no Reload Cindy Lojas, mas um pouco do que ela vai abordar nesse encontro. Tudo bem? Boa tarde, bem-vinda à programação da Rádio Independente. Oi, Nereida, parece que o seu microfone acho que está fechado. Vamos ver aí porque não estava chegando. Agora sim. Isto, boa tarde, Gabriela e Ricardo. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fala um pouco então dessa expectativa para estar aqui em Lajeado na próxima terça-feira, para falar um pouco do evento e daquilo que você vai trazer aí para o público presente. Sim, bom, eu estou bastante motivada. O evento, ele acontece dia 25 de março, mas ele é preparado muito antes, muitos meses antes. E nesses meses eu pude conhecer a equipe que está preparando o evento, né? Assim como a diretora do Senac de Lajeado, e fui sendo envolvida, né? A cada reunião fui sendo envolvida com o tema que tem a ver com eu sou de Marte, você quem é, né? Fazendo uma analogia desse mundo galáctico, se assim podemos dizer, né? Com o mundo que vivemos hoje. Um mundo repleto de oportunidades, de desafios, né? Então, e aí eu entro falando do autoconhecimento, que é um caminho bastante importante para que a gente possa se fortalecer enquanto pessoa dentro desse contexto tão dinâmico. E aí, Nereida, você fala do autodescobrimento, né, através da sua formação também em administração e psicologia. Antes da gente entrar mais detalhes dessa palestra, o que vai ser abordado aqui em Lajeado, fala um pouco da sua trajetória e por que acha da escolha, né, também acredita que foi escolhida para estar presente no Reload nesta vez. Sim. Então, eu tenho 30 anos de experiência, a minha formação acadêmica é em psicologia e o meu mestrado é em administração. Eu sempre trabalhei no meio empresarial, vivendo essa dinâmica. O meio empresarial ele é bastante exigente, ele tem muitas trocas, né? Muitas pessoas chegando, muitas contribuições. Muito atento, né? O meio empresarial ele responde ao mercado, onde estão as pessoas e as demandas. Então, eu sempre convivi com esse ambiente assim, desafiador. Eu penso que ele é um ambiente bastante desafiador. E aí fui desenvolvendo, né, a habilidade de perceber este ambiente e de fazer contribuições. Hoje eu trabalho no Centro Universitário Senac, em Porto Alegre, e também atendo algumas demandas do Senac Rio Grande do Sul. Lajeado é um exemplo desta demanda. E tem uma empresa que desenvolve lideranças, que trabalha com equipes. Então, eu faço palestras, mentorias, treinamentos, sempre percebendo esse ambiente, como ele está se modificando constantemente, que a mudança, dizem que é a maior certeza que temos, né? Ou praticamente a única. E vivemos nesse ambiente e precisamos corresponder a ele, né? E uma das maneiras de corresponder a este ambiente, às novas demandas, é se fortalecer enquanto profissional, é se manter atento, atualizado, aprendendo, se relacionando, se mantendo com a autoconsciência em dia, eu diria, né? Porque se nós não nos percebemos, o que vamos fazer, né? Daí vamos atuando neste mundo. E é importante viver, né, nesta dinâmica de forma intencional. Então, sabendo como estamos, sabendo as nossas vulnerabilidades, sabendo o que poderemos aprender neste contexto,
eu penso que caminharemos com mais segurança, com mais confiança. O Brasil, né? Estou aqui, se eu estiver falando demais, vocês, por favor, me interrompam. Tranquilo, Mas o pode seguir. Brasil, pelas pesquisas, é dito, né? É entendido como o país mais ansioso do mundo. E o 5º em depressão. Então, assim, a ansiedade, ela também está a serviço da falta do autoconhecimento, né? Da falta de se enxergar diante deste contexto. Porque quando nós enxergamos e vamos fortalecendo a nossa autoconfiança, vamos sendo humildes, né? Sendo humildes para reconhecer que não estamos prontos 100%. Estamos em evolução. E para aprender, é importante se autoconhecer. Entender, né, quais são os nossos desejos, quais são os nossos gaps, para onde vamos. E isso tudo traz um pouco mais de segurança interna. E automaticamente um antídoto, né, contra a depressão, a ansiedade, né? Que daí, né, muita ansiedade pode gerar no futuro depressão também. É quase que contraditório, né, Nereida? Porque quem vem de fora diz que somos um povo muito feliz e sempre muito receptivos também. As pessoas sempre falam sobre isso, seja do brasileiro, para nós aqui a gente ouve muito também como gaúcho, mas ser o país, né, onde tem a maior ansiedade, o 5º em depressão, chama bastante atenção esses números. Mas de que forma fazer esse autoconhecimento? Quais são as dicas? Certamente você vai passar algumas delas na palestra, né, mas no dia a dia, de que forma que as pessoas podem fazer isso e buscar esse autoconhecimento? Sim, então temos vários caminhos. Na palestra eu vou trazer um desafio. Daí eu não vou poder contar aqui porque é o momento surpresa da palestra, né? Então vou trazer um exercício prático aonde as pessoas vão conseguir já ter um gostinho de como é que é essa abertura para o autoconhecimento, para se enxergar. Né? Então, ali vou propor uma atividade prática para esse autoconhecimento. Mas no dia a dia, Ricardo, tem várias alternativas. E aí, na sequência, eu também vou trazer as alternativas. Né? E uma delas que eu gosto muito, que é conhecida, né, pelo Fórum Mundial como uma das competências necessárias ao profissional do futuro, é a nossa capacidade analítica. O que é isso, Ricardo? É eu poder, né? Eu, Nereida, e eu, Ricardo, né? E Gabriela, a gente conseguir ir para casa e pensar um pouco no dia que a gente viveu. O que a gente fez de interessante? Que momentos eu me senti irritada? Que momentos eu perdi minha cabeça? Por que eu estava cansada? Será que eu estava cansada? O que me motivou? Então, o autoconhecimento, ele passa pela reflexão. É impossível eu me conhecer se eu não refletir. E a reflexão, ela pode, né, se sentir sustentada pela análise do meu dia, pela análise do meu comportamento, pela maneira que eu me relaciono com as pessoas. Então, é importante desenvolver É como se nós fôssemos nós, o Ricardo fosse o Ricardo, e tivesse um Ricardo de plantão sentadinho aqui no ombro, conversando contigo. Pô, seria bom, hein? Oi? Seria bom. Seria, mas ele existe. A questão é que muitas vezes a gente não escuta. E aí eu já falaria um pouquinho também da intuição, que é uma competência, não sei se dá para falar competência, né? Mas é um manejo que temos como seres humanos de perceber um pouco o que não está tão claro, mas está na atmosfera, está nos olhares, nos estímulos. Então, para me autoconhecer, eu preciso desenvolver uma capacidade de percepção, de autopercepção, uma capacidade analítica, observar o contexto, né? A relação de causa e consequência também é importante para o autoconhecimento.
Mas, Nereida, como é uma tarefa difícil, né? Porque as pessoas têm as suas atitudes diariamente, mas ela mesma avaliando acha aquilo correto, porque, sei lá, é algo que sempre fez, ou não vai conseguir ter um olhar de fora. Você dá o exemplo, né, do Ricardo, ter um Ricardo de plantão no ombro para fazer essa análise. Como fazer para sair da sua bolha, digamos assim, e conseguir analisar de fato a situação? Muito legal essa pergunta, e eu te diria assim, ó, me ocorreu muito rapidamente agora, assim. Chega em casa, pega um papel e uma caneta e desenha a Gabriela e desenha o contexto. Ou escreve o que a Gabriela fez e escreve o contexto que a Gabriela estava. Daqui a pouco, a Gabriela teve uma discussão com alguém. Ótimo. Eu posso pegar essa cena quando eu chegar em casa, e aí eu sou o diretor da cena. Eu sou quem está dirigindo a cena. Eu coloco a cena, posso até gravar no meu WhatsApp, né? Eu tenho um WhatsApp particular, imagino que talvez vocês tenham também. Posso gravar um áudio, né? O que a Gabriela fez? Gabriela fez isso, isso, isso. Sei lá, o Ricardo respondeu dessa forma, isso, isso, isso. Causou o que na Gabriela? A Gabriela ficou nervosa. Eu posso ser a contadora de histórias. Eu, Gabriela, posso contar a minha história. Então, eu vou olhar o personagem Gabriela, o personagem Ricardo e a situação que aconteceu. E eu posso narrar essa situação. E depois, enquanto contadora de histórias, eu posso trazer outra alternativa para aquela situação. Então, na hora, vamos imaginar que o Ricardo respondeu de forma rude, né? Alguma pergunta da Gabriela. Enfim, o Ricardo estava chateado, a gente não sabe, né? Muitas vezes alguém nos diz de um jeito que a gente não está nem esperando, mas a gente rebate esse jeito. E aí vamos imaginar que a Gabriela rebateu. Tu lembrando dessa cena, tu vai lembrar. Eu rebati com grosseria, eu rebati braba, chateada, porque ele está pensando o quê? Para me tratar assim. Tá, ok, essa foi a cena. Aí o Ricardo sai chateado, Gabriela sai chateada. E aí tu vai para casa pensar sobre isso, tu vai analisar essa cena. E aí, enquanto contadora dessa história, na tua casa, tu pode pensar, tá, o que poderia fazer diferente? Daí eu trago outros comportamentos para a Gabriela, personagem. A Gabriela pode responder, poxa, Ricardo, parece que talvez o dia não foi tão legal, eu vou esperar, a gente pode conversar depois. E muitas vezes... poxa, eu acho que não é o melhor momento, Ricardo. Ou então, daqui a pouquinho a gente conversa, né? Enfim, vou lá pegar uma água, enfim, não sei, né? A capacidade analítica é isso, é poder olhar o contexto, olhar a situação que aconteceu e buscar alternativas, né? De resoluções. E muitas vezes... uma maneira, né? Uma maneira do autoconhecimento. Tem outras maneiras. Muitas vezes por exemplo, é a questão, né, Nereida, de sair do WhatsApp, de procurar, eu vou te ligar, né? Porque talvez a gente está indo por um caminho errado, não era isso que eu queria dizer, ou a pessoa também, parece que uma pessoa está brava, mas ela não está, a outra entende de um jeito. Ou muitas vezes a conversa no particular pode resolver, ou daqui a pouco pode até aflorar de vez algum problema, né? Mas me parece que o WhatsApp é uma ótima ferramenta. Mas a gente tem que saber usar. Eu confesso que nem sempre sei usar. Muitas vezes, quando tu chega em casa que deveria descansar, parece que dá uma coceirinha, no dedo, vai lá, dá uma olhada, até porque a gente trabalha com comunicação e tem muita coisa acontecendo o tempo todo, e a gente acaba se prendendo a isso, e quando eu vejo, eu tô com a minha filha perto, eu penso, puxa, mas eu deveria estar brincando com ela, não aqui no WhatsApp, né? Ou fazendo outra coisa. Então parece que isso também, né? O WhatsApp, ao mesmo tempo que ele é bom, ele nos consome mais tempo no dia a dia. Eu sugeri o WhatsApp, porque o WhatsApp ele funciona também como diário. Eu, Nereida, por exemplo, eu tenho um WhatsApp só meu, que ninguém tá ali comigo. E aí ele é tipo um gravador para mim. Assim, então acontece uma situação, eu gravo naquele WhatsApp que só tô eu. É uma conversa contigo mesmo. Eu comigo mesma, que daí vai servir para o quê? Para que eu possa refletir depois, em outro momento, né? Eu tô na correria, enfim, algo que eu preciso lembrar, tal. É nesse sentido, né? Mas pode ser um papel e caneta também.
E Nereida, Super você bom. fala muito das pessoas se autoconhecer, né? De toda essa autoanálise, mas antes, no início da sua fala, você falou sobre mudanças no ambiente de trabalho. Isso é relacionado à mudança de comportamento daquela pessoa de se autoanalisar ou da relação de trabalho como um todo? Então, Gabriela, assim, ó, o que que acontece? Nós estamos vivendo mudanças bastante intensas, né? Eu tenho 54 anos, por exemplo, e trabalho com pessoas de várias idades, porque eu trabalho em treinamentos, eu trabalho em sala de aula, né? Então, eu tenho aluno dos 18 anos aos 60 anos. Esse é o meu grupo, extremamente diversificado. E as pessoas vêm com demandas diferentes para mim, né? A gente percebe que, enfim, na época dos meus pais, quem sabe, ou dos meus tios, quando eles tinham 50 anos, era uma realidade bem diferente do que é hoje. A gente tem percebido diversos movimentos, né, na área da comunicação, com a tecnologia, com o mercado, com as empresas, com a pandemia, com tudo que a gente tem vivido, né? A gente tem percebido assim. Como é que eu vou dizer, impactos, né? Impactos. E aí estou eu, está você, está Ricardo, estamos todos vivendo neste ambiente. Pois é, e assim, e aí a gente fica à mercê dessas mudanças, ou a gente fica participante, assim, ou a gente. Aí eu já falo também de protagonismo, que é uma palavra bastante batida, mas muito necessária. Ou pode ser autor, né? Nós somos autores, todos nós. Somos impactados com as variáveis que nos envolvem, às vezes variáveis determinadas por nós, às vezes indeterminadas, né? Por exemplo, uma pandemia é uma variável indeterminada, né? Ninguém quer uma pandemia. Mas, se ela está no meu contexto, eu, autora, Nereida, vou fazer o que com isso? Olha o meu livre-arbítrio de decidir o que eu vou fazer com o que me chega. Porque talvez o que me chega não é o que eu queira, mas é o que me chega. Mas o que que eu vou fazer com isto? Para eu ter uma autoria mais coerente, mais consciente, é importante que eu me conheça, que eu analise, que eu pense a respeito. É importante que eu busque pessoas para conversar, pessoas que eu acredito, boas referências. Olha o livre-arbítrio, olha o autoconhecimento. Eu, Nereida, na pandemia, vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Eu, Nereida, me senti muito. Vou dar um exemplo qualquer, muito solitária, por exemplo, na pandemia. Olha que importante, a pandemia é uma circunstância externa. Eu, Nereida, sou um ser, autora da minha vida, né? E me dei conta, porque eu tenho uma percepção de mim, me dei conta que eu estou me sentindo solitária, triste, muito triste, que eu não quero conversar com ninguém. Então, este é o meu cenário. E aí, o que que eu faço com isso? Aí vem a minha escolha. Eu vou buscar ajuda? Eu vou conversar com a minha família e dizer, pessoal, não estou bem, né? Preciso de vocês. Eu vou, enfim, eu vou ao encontro de alguns amigos, ou eu vou, né? Pandemia bastante restrito, mas eu vou me relacionar com algumas atividades online de interação que vão me deixar melhor, não sei, né? Ou eu vou procurar um médico que daqui a pouco preciso de um medicamento para me ajudar. Mas eu despertei para isso. Por que que eu despertei? Porque eu estou conectada comigo. E tem muitas pessoas, infelizmente, que vão tocando assim, vão tocando. Aí trazendo um exemplo muito mais dia a dia. O trabalho está extremamente pressão, e daqui a pouco a pessoa está tá no automático, né? No automático, ela não sabe nem direito se ela gosta do que ela faz, mas ela não para pensar sobre isso. E ela vai tocando, porque ela tem conta para pagar, porque ela tem vida para viver. Tá, mas e aí? São 10 anos? Conta para pagar, vida para viver. Aí daqui a pouco vem uma úlcera. Opa! Ó, a úlcera já é um lembrete. Ó, gente, ó, Gabriela, Gabriela, pensa em ti. Aí a Gabriela bate com úlcera.
Enfim, daqui a pouco vai para o médico. Aí o médico olha a úlcera. Aí o médico dá remédio para a úlcera. Gabriela, ó, toma o remédio e toca a sua vida no automático. Não, a úlcera não foi um motivo suficiente para ela olhar melhor para ela, para as escolhas dela, para como é que ela está chegando em casa, para como é que ela está indo para o trabalho, para como é que ela acorda na segunda-feira. Claro, segunda-feira é um dia difícil para todo mundo, para quem gosta de trabalho, para quem não gosta, porque segunda-feira nos tira, né, de uma zona de descanso, assim, é desafiador. Mas, enfim, né, a Gabriela precisa olhar para esse contexto da vida dela, porque daqui a pouco ela vai começar com enxaqueca. Aí teve a úlcera, não foi o suficiente para ela parar e olhar para ela dentro do contexto. Aí ela toma remédio para úlcera. Tá, daí a dor para, né? Porque o remédio ataca quem? O sintoma, muitas vezes, né? A causa da úlcera necessariamente não tem a ver com a úlcera, tem a ver com o jeito que a gente vem vivendo as nossas escolhas. Daí, como ela não parou para olhar para o seu contexto, para o seu autoconhecimento, para o seu dia a dia, ela vai ter enxaqueca. Certamente ela vai ter uma enxaqueca. E assim, sucessivamente, as coisas vão tocando. Então, um convite, assim, ó, claro, não é algo tão fácil, tão rápido, tão ligeiro, mas é necessário. É necessário que possamos olhar para as nossas escolhas enquanto estamos aqui. Tá certo. Nereida Viana, uma das palestrantes, então, do Reload Cindy Lojas, na próxima terça-feira, no Centro Comunitário Evangélico, no centro de Lajeado. A partir das 6h30 da tarde começa a programação. Já foi, né, meio que uma sessão de psicologia aí da Nereida, né, fazendo a gente refletir, pensar. Certamente você que está do lado do rádio ou do seu celular, acompanhando com imagens na TV, seja lá onde você estiver, né, já deu para dar um gostinho do que a Nereida vai falar por lá. Muito obrigado e até lá então, Nereida.